Nesse vídeo especialíssimo da nossa quinta-feira do Quadrinho BR, eu vou mostrar para vocês a minha coleção completinha de Escafandro, publicação da editora Ultimato do Bacon. Fica comigo aí, até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera, que bacana, completei essa semana a minha coleção de Escafandro. Olha só, todos os números aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a coleção e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse gibi que é simplesmente incrível. Uma iniciativa da editora Ultimato do Bacon muito bacana. É uma coleção que no meu caso eu quis ter a coleção completa e tal, mas você pode comprar qualquer número, porque ela não tem numeração de capa. Então, tanto faz a edição que você comprar. Mas eu já te aviso, a hora que você comprar a sua primeira Escafandro, dificilmente você vai escapar do desejo de comprar todas as outras. Antes da gente falar dessa coleção aqui, eu só quero lembrar todo mundo da minha necessidade aqui, né? A gente está com o canal desmonetizado, então eu deixo a minha chave Pix aqui na tela para vocês e eu venho recebendo o apoio de alguns inscritos aí através da chave Pix. Eu quero agradecer demais essa galera que tá na tela aí que eu tô mostrando para vocês. Graças a essas pessoas já consegui pagar o StreamYard do mês que vem. Olha só, já temos o valor para o mês que vem e já tive aí ó um apoio, vamos dizer assim, né? Uma contribuição de mais um inscrito e eu já separei essa grana para a gente fazer o pagamento do StreamYard de agosto. Olha só que bacana, eu tenho investido esse valor aí para a gente pagar o StreamYard, porque eu acho que é uma iniciativa legal, porque só assim eu consigo fazer 3 lives semanais, porque o StreamYard gratuito eu tenho uma limitação de tempo de utilização. E também as lives ficam mais bonitas porque eu consigo colocar alguns efeitos ali, fazer algumas brincadeiras. Então eu agradeço demais o apoio de vocês, tá bom? Eu só consigo pagar o StreamYard graças a esse apoio de vocês, tá bom? Mesmo se o canal estivesse monetizado, eu não teria condições de pagar o StreamYard, porque o YouTube ele demora muito para efetuar o pagamento pra gente. Demora cerca de 6, 7 meses, então eu não teria condições. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Como retribuição, além de mais lives, eu estou fazendo mais vídeos gravados também no canal, ok? E a outra forma que você tem de me ajudar é usando os nossos links da Amazon. Eu deixo na descrição do vídeo também um link da Amazon, é um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá, vamos conversar então sobre Escafandro, uma coleção de quadrinhos
muito bacana. São gibizinhos com aproximadamente 32 páginas, 34 páginas, mas dependendo da edição, pode ter mais páginas do que isso, depende ali da história, tá bom? E são histórias completas em cada edição, totalmente independentes entre si, então você pode começar a sua coleção do momento que você quiser. Inclusive, eu já deixo avisado aqui que a Ultimato do Bacon está com campanha no Catarse para as 2 próximas escafandros já, hein? Vou deixar o link aqui na descrição também desse projeto no Catarse. Você pode começar por essas 2 escafandros que estão sendo lançadas nesse momento lá no Catarse. A gente já fez live aqui com o Alê e com o roteirista de um desses quadrinhos, que é o Rodrigo Barba, lá do canal Pelas Barbas de Odin, e o J. Groove, que é o autor do outro quadrinho, né, da segunda escafandro, que está ali naquele projeto do Catarse. Então, ajuda o pessoal aí. Olha só que bacana, nesse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês essas edições, vou inverter o ângulo da câmera, mas eu não vou folhear, né, cada uma das edições, eu vou mostrar a capa e algumas características, mas como informação para vocês e para vocês conhecerem a escafandro, tá bom? Uma outra característica muito bacana da escafandro é que ela não tem um tema específico. A escafandro não é um gibi de quadrinhos de terror, não é um gibi de quadrinhos de ficção científica, de humor, de aventura, nada disso, ou na verdade, tudo isso. A escafandro, em cada edição, ela traz um tema diferente, um gênero diferente de quadrinho para o nosso deleite. Olha só que bacana. A edição de número 1 trouxe a versão de O Vampiro. Olha só, O Vampiro foi o primeiro conto de vampiros escrito ali naquela fatídica noite em que Lord Byron se reuniu ali com seus amigos e conhecidos escritores, e dali saiu então esse conto O Vampiro, mas a obra mais famosa saída daquela noite ali, daquele encontro, foi Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Isso mesmo, de Mary Shelley. Mary Shelley estava lá naquela noite e a Ultimato do Bacon trouxe essa versão aqui, ó, de O Vampiro, por Laudo Ferreira, uma edição muito bacana. Foi a primeira edição, quando do lançamento desse projeto no Catarse, nós trouxemos o Alê aqui no canal, batemos um papo com ele, olha, foi muito bacana. Então eu posso dizer que o canal Milhas e Milhas acompanha a Ultimato do Bacon desde o comecinho e fiquei fã. Então tá aqui a primeira Ultimato do Bacon, mas não a número 1, O Vampiro, de Laudo Ferreira. Muito legal, né? Depois nós tivemos O Crime, de Lord Arthur Saville, uma adaptação também do Flávio Soares, olha só, muito legal. A próxima, outra adaptação, A Vida Eterna, dessa vez por Marcel Bartolo. Essa aqui também é sensacional, é uma das minhas favoritas, olha só. A próxima edição foi A Marca da Liberdade, né? Z, A Marca da Liberdade, por Germana Vieira e Fabiana Signorini. Olha só que bacana, bem legal, é uma situação de aventura e tal, e conta uma situação inusitada aí do Zorro que a gente não tinha imaginado antes. A Germana e a Fabiana imaginaram e puseram num quadrinho. Na sequência nós tivemos a escafandro da Miss Hyde. Olha só, essa escafandro aqui fez um sucesso estrondoso, a personagem é muito bacana, personagem, né, e história dos autores Luiz Carlos Souza, Rafael Dantas e Bernardo Spengler. Olha só que legal, muito bacana, né? Depois nós tivemos
Viúva Veneno, de Milena Azeveno e mais uma vez Germana Viana. Olha só que legal, muito bacana. A próxima foi Leia Isto Antes que Seja Tarde, de César Filho e Jean Lins. Olha só, que coisa legal, que coisa legal. Depois, a próxima foi O Pássaro Azul, de Roberta Cirne. Essa aqui é uma HQ de fantasia, olha só. Show de bola, né? Show de bola. Opa, peraí que eu comecei a pôr errado aqui, depois vai sair da sequência. A próxima é a minha queridinha de todas, porque eu sou fã do artista, né? Nós tivemos O Flautista de Hamelin, por Marcati. Olha isso aqui, simplesmente sensacional. Esse aqui, cara, um dos melhores gibis publicados nos últimos anos aqui no Brasil. É divertidíssimo, é uma escafandro de humor, olha só. A próxima, O Mosaico, de Luiz Carlos Souza e Lucas Rebelo, uma escafandro de ficção científica. Olha aqui que bacana. Show de bola, né? Depois nós tivemos Cosmogonia, de Wellington... eu não vou saber falar o nome dele não. Strebeck e Bia Donato, uma escafandro de aventura. Muito legal, muito bacana mesmo. E aí, ó, as edições sempre coloridas, né? Mas não todas, porque o próximo número foi uma edição de Mozart Couto, uma escafandro de terror intitulada Nirbuts. Olha só, essa edição aqui é preto e branco, muito legal, e essa capa ela tem um efeito que no escuro ela brilha luminoso verde aqui nesses raios de luz aqui do poste e tal, é muito legal. E essa edição eu também tenho um carinho especial, porque ela tem um pós-fácil escrito por este que apresenta aqui humildemente o canal Milhas e Milhas. Então o pós-fácil aqui, ó, Ao Mestre com Carinho, foi escrito por mim numa oportunidade aí que o Ale e o Lucas me deram, que eu jamais vou esquecer. Depois nós tivemos a volta de Laudo para a adaptação, na verdade uma readaptação de uma história antiga de quadrinhos chamada A Prisioneira, mais uma escafandro de terror. A Prisioneira foi um quadrinho publicado lá no começo dos anos 70, quadrinho com roteiro de R.F. Luquete, infelizmente falecido recentemente, né, numa nova visão aí do Laudo. A próxima, mais uma escafandro em branco e preto, né, dessa vez de Rossano Segabinazzi e de Lacerda, uma escafandro de mistério. Olha só que bacana, Arsene e Sherlock, 1873, gibizão aqui, ó, de mistério, incrível. E a mais recente publicada foi a volta de Miss Hyde. O único personagem que se repetiu por enquanto na escafandro é a Miss Hyde, mais uma escafandro então de ficção científica. Olha só a Miss Hyde de volta. Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Olha só que bacana. Então essa aqui é a coleção Escafandro, uma coleção muito bacana, e eu completei a coleção numa cortesia, né, do Lucas e do Ale, lá da editora Ultimato do Bacon. Assim que finalizou a nossa live, né, de divulgação do projeto que tá lá no Catarse e tal, mais duas escafandro no Catarse pra gente. A hora que finalizou ali a live, o Lucas me passou um WhatsApp me perguntando: Cássio, quais as escafandro que falta aí para você completar sua coleção? Eu falei para ele, né, falei, ó, falta tal e tal e tal. Eram 3 edições que estavam faltando. Ele falou, vou mandar para você e ainda vou te mandar a caixa para você guardar as edições aí. A caixa 2, que está esgotada agora. Essa que ele mandou para mim foi a última disponível. Então,
a caixinha do ano 2, né, da Ultimato do Bacon, se esgotou e mandou também já antecipadamente para mim a caixinha do ano 3. Olha só, então muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Ale, por esse carinho, tá bom? Falando nas caixinhas, eu vou mostrar para vocês, olha só. A editora Ultimato do Bacon tem essa questão de lançar as caixas para a gente guardar as edições. Em cada caixa cabem 6 edições aproximadamente. Então nós temos aqui, ó, a caixa do ano 1, sempre com um design e arte do grande Will Sideral Man. Olha só, aqui na lombada nós temos aqui os escafandrinhos de cores correspondentes aí ao gênero do quadrinho e tal. Temos aqui a caixa do ano 2, olha só, que bacana. Essa aqui está esgotada, não tem mais, essa aqui você também não encontra mais, assim como a do ano 1 também não encontra mais, tá bom? E a do ano 3, olha só que legal, essa aqui você consegue pegar no apoio que você pode fazer no Catarse, na campanha que está no ar nesse momento, ó. Olha só que bacana, sensacional. A cada temporada aí de quadrinhos, a gente tem uma caixinha para ir guardando as nossas edições. Vou fazer o seguinte, ó, inverter o ângulo da câmera para a gente dar uma olhada bem de pertinho nessas edições aqui. Se segura aí, porque eu vou virar a página, hein? Fica ligado. Vamos! Bom, então vamos lá, vamos conhecer aqui a Escafandro. Antes, só vou dar uma mostrada para vocês nas caixas, né? Olha só que bacana, são caixas muito legais, né? Olha só, para a gente acomodar a coleção. Olha que legal, muito bacana essa iniciativa da editora Ultimato do Bacon. Então vamos lá, vamos conhecer aqui, ó, as edições. Essa aqui foi a primeira, Escafandro, olha só, muito legal. Aqui, ó, nós já logo na capa temos um selo aqui com um escafandrinho, ó, onde mostra o gênero, né, o tipo de história que contém a edição. Nesse caso aqui é uma HQ de terror, olha só. Muito legal, né? Na última página sempre vem um texto, né, falando sobre o quadrinho e tal, muito bacana, muito interessante, olha só. E as edições, elas são aqui numa capa cartonada, e as páginas aqui, ó, eu não tenho certeza, mas parece um tipo de offset, né, com uma gramatura boa, olha só, sempre tem aqui uma apresentação, escrita pelos editores, né, o expediente da edição. E aí nós vamos que vamos para dentro aí do quadrinho. Olha só que bacana, né? Então nós temos aqui o vampiro nessa edição de número 1. Sempre também aqui no final tem alguma coisa, né? No caso aqui, à época, a editora colocava aqui os apoiadores. Hoje em dia isso aqui não vem mais, tá? Não tem mais essa página de apoiadores, porque essa página foi utilizada para colocar um pós-fácil, para colocar mais informações adicionais sobre o quadrinho. E isso é muito legal. E aqui então, sempre nós temos pequenas biografias dos autores e o anúncio de qual vai ser a próxima edição. Olha só, que legal. Bem bacana, né? Então tá aqui a primeira Escafandro, O Vampiro, uma HQ de terror. Na segunda Escafandro, O Crime de Lord Arthur Saville, uma escafandro de humor. Olha só que bacana, né? Tá aqui, ó. 2021 foi quando a editora começou as publicações, né? A próxima, A Vida Eterna, mais um escafandro de terror. Olha só, essa minha eu comprei num evento, né?
com o próprio Marcel Bartolo, e ele fez para mim esse sketchzinho aqui, ó. Que bacana, que bacana. Bem legal, né? Muito legal. A próxima foi Z, a marca da liberdade, uma escafandro de aventura. Olha só que legal. Uma curiosidade, pessoal, é que dentro, aqui também, ó, a Germana fez para mim esse autógrafo aqui. O interessante, pessoal, é o seguinte, que nas histórias sempre tem um escafandrinho escondido. Então a gente vai lendo e tem que tentar achar o escafandrinho aí dentro da HQ. A próxima, olha só, Miss Hyde, uma personagem muito interessante, muito bacana mesmo, ó. Uma história de ficção científica. Tá aqui. Depois nós tivemos Viúva Veneno. Olha aqui, ó. Mistério. Bacana. Muito legal. E depois, leia isso antes que seja tarde. Mais uma de mistério. Olha lá, olha lá. Bem interessante. O Pássaro Azul, um escafandro de fantasia. Lembrando, todo o projeto editorial assim e gráfico, né? Tem aí a participação do grande Will Sideral Man. Grande Will. A próxima foi o Flautista de Hamelin, do Marcat. E aqui, ó, humor. Bem bacana, né? Escafandrinho de humor. Depois nós partimos aqui, ó, para o Mosaico. Um escafandro de ficção científica. Olha só. Cosmogonia. Uma escafandro de aventura. Olha só. Nirbuts. Aqui, ó. Nirbuts de Mozart Couto. Uma de terror. Aqui, olha só. E essa aqui é a edição. Aqui é um card que veio junto, né? Um mini pôster que veio junto com o apoio que eu fiz. Essa aqui foi a primeira em preto e branco a ser publicada, e essa é a que traz aí o meu pós-fácil, né, ó, ao mestre com carinho. Tá aqui, ó, Cássio Vitti, criador de conteúdo para o canal Milhas e Milhas. Bacana, bacana, esse aqui é meu orgulho, né? Depois nós temos aqui, ó, a escafandro, a prisioneira, e aqui a gente já tem novidades, olha. A capa passou a ter detalhes em verniz localizado, olha só que bacana, né? É uma escafandro de terror. E aqui, ó, na segunda e terceira capas, passamos a ter então esses escafandrinhos que até então eram brancas, né? Essas páginas, as capas internas, e agora não. Então a gente vê aí que a editora realmente vem evoluindo e se dedicando para melhorar as edições, né? Aqui a próxima escafandro, olha só que bacana, é uma escafandro de mistério com a história Arsene e Sherlock 1873. Olha só que bacana. E a mais recente lançada foi A Volta de Miss Hyde. Olha só, escafandro de ficção científica. Essa edição aqui ela tem mais páginas que as anteriores, tá? Mas não é que a edição passará a ter mais páginas não, tá?
essa história especificamente teve mais páginas. Olha só, cara, é muito bacana. Miss Hyde é incrível. Bom, tá aqui, ó. É isso então, a minha coleção completa de escafandro. E eu recomendo muito, pessoal, muito mesmo. É uma coleção que eu gosto demais, tá bom? Se segura aí, que é chegada aquela hora de virar a página aqui para a gente poder fazer o encerramento do vídeo. Se segura aí, vambora! Tá aí a minha coleção escafandro que eu consegui completar. Olha, é muito gostoso pra gente que coleciona quadrinhos completar uma coleção, só que essa aqui está completa até o momento, porque é uma coleção que está em andamento e eu pretendo continuar essa coleção infinitamente, até quando as revistas forem publicadas, porque são gibis muito legais. É óbvio, vai ter um ou outro que você vai gostar mais, vai gostar menos. Talvez tenha alguns aqui, como o do Zorro, por exemplo, pode, como é que eu posso dizer? Desgostar alguns, outros se apaixonarem, mas o fato é que a iniciativa da editora Ultimato do Bacon de lançar isso aqui dessa forma, apresentando quadrinhos os mais variados, abrindo espaço para o quadrinho nacional, quadrinhos a preços justíssimos, muito baratos mesmo, e quadrinhos de qualidade, e a editora vem melhorando a qualidade dos quadrinhos na medida dos lançamentos. Olha, é muito bacana, pessoal, vale muito, muito a pena mesmo essa coleção aqui, tá bom? Vou fazer também o seguinte, ó, além do link do Catarse que tá aqui, eu vou deixar também o link da loja Ultimato do Bacon, onde você pode comprar essas edições. E a Ultimato do Bacon não tem apenas a revista Escafandro, tá? Eles têm ali quadrinhos com a quadrinização da vida de grandes personalidades do esporte brasileiro. Olha, é muito bacana. E tem outros quadrinhos também, como o Clube dos 27 e outros, que são muito bacanas. É que, como eu completei essa coleção, eu queria trazer para vocês, mostrar a minha coleção completa de escafandro. Bom, era isso, espero que você tenha se divertido aí, tenha curtido o vídeo, tá bom? Quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Agora eu preciso que você deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá? Mas se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.000 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!